A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vá tudo bem com vocês, com vossa casa, com vossa família, com tudo que é seu. Amém? Que as bênçãos de Deus continuem nas nossas vidas sempre. Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Uma mensagem da parte do nosso Deus para interagirmos, que eu trago aqui para compartilhar, para a gente meditar, para a gente colocar no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Amém? Eu já peço, se você é novo no canal, aquele mesmo pedido de sempre, se inscreve aqui, não custa nada, é de graça, vem fazer parte da família. Ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha. O YouTube entende assim que você está gostando e ele passa também para outras pessoas. Amém? Já vou avisar os irmãos, se ouvirem algum barulho, tá tendo um serviço aqui na minha rua. Essa rua é bem barulhenta, mas hoje parece que tá pior. Os animais fazem barulho, as pessoas passam de carro com barulho também, tem um serviço fazendo aqui de internet bem próximo. Mas vamos falar hoje no livro de João, no capítulo 6, sobre a multiplicação, o milagre da multiplicação. Qual milagre? Qual a multiplicação? Em que área da sua vida você está precisando de um milagre? O que é que você quer que o Senhor faça a você hoje? É dia de milagre, todo dia é dia de milagre. Todo dia o Senhor está à nossa disposição, esperando apenas que a gente se achegue a Ele, que nós possamos pedir com fé, com força, com humildade, aquilo que a gente está precisando. Então, aquilo que você está precisando, o Senhor Ele pode te dar hoje. Em que área da sua vida você precisa de uma multiplicação? No seu trabalho? Na sua despensa? Nos seus filhos? Em que? O Senhor está aqui e está à disposição para fazer na tua e na minha vida aquilo que Ele quiser fazer, mediante a nossa fé. Amém? Nossa fé e nossa obediência naturalmente. Então vamos ler João capítulo 6, começando do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Nós vemos, é uma história bastante conhecida, inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo parecido, que nós vemos ali Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E o que é que a gente vê nessa passagem, nessa história? O cuidado de Cristo conosco. Naquela época, o cuidado de Cristo com aquelas pessoas que estavam ali. Eles podiam muito bem dispensar as pessoas, pedirem que voltassem para suas casas, mas com fome. Jesus teve o cuidado de alimentá-las, para poder mandar elas voltar, né? Para poder elas voltarem e retornarem às suas casas. Tinham que estar alimentadas. Mas não tinham nada ali naquele momento que eles pudessem fazer isso, mesmo porque, como disse aqui a Bíblia, a história, foram quase 5.000 pessoas. Não tinham nada
Não tinham dinheiro suficiente para fazer isso. Como o Felipe falou. Se tivesse a quantia, podia ter o dinheiro que fosse. Não dava. E eles não tinham. Mas nós sabemos que onde Jesus está, há milagres. Milagres acontecem. Não falta nada. Ele é a provisão. Ele é a cura. Ele é o milagre de um modo geral. Seja lá qual for o milagre que você esteja precisando neste momento da sua vida. E seja lá em qual for a área da sua vida que você necessita. O Senhor, Ele é aquele que pode entrar com providência e resolver o teu problema hoje ainda, se Ele quiser e se você crer. Amém? Então aqui, ele perguntou a Filipe, o que é que poderemos fazer para alimentar esse pessoal? Como é que vamos alimentar? Mas como a Bíblia mesmo fala, ele disse isso para ver a intenção de Filipe, o que é que ele ia dizer. Se ele tivesse mesmo a visão espiritual naquele momento, ele tinha dito, o Senhor sabe como resolver. Mas ele, pela visão humana, ele disse, não, nem tanto dinheiro. Se a gente tivesse, a gente poderia comprar pão para alimentar toda essa pessoa, todas essas pessoas. Aí alguém aparece e diz que ali havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus diz, manda sentar. Ou seja, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele não quis despedir aquelas pessoas com fome, não quis deixá-los em pé, não quis cansá-lo. Mande que todos se sentem. Jesus é perfeito, é organizado. Mande que todos se sentem e vamos distribuir. Tragam aqui os pães e os peixes. E deu graças. Ou seja, agradeceu pelo aquele pão e pelo aquele peixe e partiu. Aí a gente pode ver o que nas nossas vidas. E depois disso, todos comeram e sobraram 12 cestos cheios de pães. Quase 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, comeram e todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Então, o que é que a gente aprende? A gente aprende que quando o Senhor ele entra nas nossas vidas, quando Ele realiza um milagre que a gente está precisando, Ele não só faz aquele pouco ali que está necessitando. Ele faz muito além, como diz a sua palavra. Ele vai muito além daquilo que a gente pede e daquilo que a gente pensa. Glória a Deus. Então, você pode receber aquilo que você está buscando há tanto tempo, hoje. Se tão somente tu confiares em Cristo, tua fé, coloca tua fé em ação, independente do tamanho que ela seja. Ela pode ser do tamanhozinho de um grão de mostarda. O Senhor vai se utilizar dela. E clama, ora, pede ao Senhor, porque Ele quer que a gente peça. Ele manda que a gente bata, porque batendo assim se abre. E o Senhor Ele pode fazer na tua vida aquilo que está precisando, aquilo que tu estás necessitando. E saiba que quando Ele fizer, Ele não vai fazer só aquilo que tu está imaginando. Ele vai fazer muito mais. Vai sobrar. Vai dar para tu doar daquilo que o Senhor vai te dar. Tu crê? Eu creio no nome de Jesus. Que o Senhor Ele é aquele que Ele dá além daquilo que a gente pede, além daquilo que a gente pensa. Ele dá mais. E Ele dá aquilo que a gente precisa. Não aquilo que a gente quer. Muitas vezes o que a gente quer está de acordo com o que Deus também quer. Então isso é maravilhoso. Mas às vezes, muitas vezes, a gente quer uma coisa e Deus quer outra para nós. Mas nós temos que entender que o melhor para as nossas vidas é o que Deus quer. Nunca o que a gente quer. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele sabe do que a gente está precisando. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Glória a Deus. Então, o melhor Ele vai nos dar. Pode não ser aquilo que você estava pensando, mas tenha certeza, vai ser muito melhor do que o que você estava imaginando. E para você vai ser muito, muito melhor. Porque Deus sabe todas as coisas, né? Nós vemos o hoje, o agora. Mas Deus vê muito além. Ele vê amanhã, depois. Então Ele sabe do que nós necessitamos. E esse milagre aqui da multiplicação, ele está disponível para você, para mim. Assim a gente queira, assim a gente esteja precisando, assim a gente confie, acredite e continue pedindo. Aquele que tudo pode fazer por mim e por você. Amém? Então Ele pediu que todo mundo se assentasse e começou a distribuir o alimento, o pão e o peixe. Faça que todos se assentem no chão
E, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Saíram de lá todos saciados. Ninguém saiu com fome. Ninguém saiu pensando, eu deveria comer mais um pedaço, mas não tinha. Tinha, e deu para todo mundo ficar satisfeito. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então nada pode se perder. O Senhor, ele não gosta de desperdício. Ele não gosta. O que ele vai dar para você vai sobrar, mas não pode se perder. Doe. Dê a quem está precisando. Só não deixe que se perca. Porque aquilo que o Senhor dá para a gente é valioso. E a gente não pode nunca perder. Jogar fora. Isso em todas as áreas eu estou falando. Não só o alimento. Mas tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós devemos guardar com todo cuidado. Nunca perdermos. Principalmente a nossa salvação. Amém? Então, continuando. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Então, cada vez mais que Cristo se manifestava às pessoas com os prodígios, os sinais e as maravilhas, os milagres, mas as pessoas acreditavam, mas criam que ele realmente era aquele que precisava vir. Era aquele que a profecia de muito antes já tinha, que Isaías tanto falava. Tantos anos antes que viria ao mundo. Então não tinha como você ter dúvida. Não tinha como eles duvidarem. Cada vez que Jesus fazia alguma coisa, todos criam, acreditavam. Eu digo todos aqueles que seguiam. Aqueles que estavam ali junto com ele. Claro que tinha a turma do contra, porque tem que ter. Tem que haver. Naquele tempo, hoje, em todo canto, tem a turma que crê na tua bênção, crê no teu milagre, e tem aquela turma que é do contra, que vai sempre criticar. Não tem problema, deixa aí os críticos com o Senhor. Cuida apenas na tua bênção, no teu milagre, naquilo que o Senhor está dispensando para ti neste momento. E deixa aqueles que querem criticar com Deus. Cada um recebe a recompensa segundo os seus atos. Então nós não devemos nos preocupar com os outros nesse sentido. Com o que os outros falam de nós, fazem a nosso respeito, o que desagrada muitas vezes nos desagrada, não tem problema. Entrega nas mãos de Jesus, ora por eles. Precisam de oração. Porque a recompensa vem do céu. Para você, para mim e para eles. Desse jeitinho. Aquilo que a gente faz de bom, recebemos o bem. Aquilo que a gente faz de ruim, recebem ruim. E assim é. Amém? Então, que possamos meditar. É uma passagem conhecida, mas muitas vezes a gente fazia tempo que não lia, que não passava por ela, que até esquece, mas que a gente possa meditar nessa passagem com cuidado, com paciência, nos detalhes, porque o que faz a diferença, muitas vezes a gente lê, passa rapidamente e não se apega aos detalhes, mas o que faz a diferença em tudo na nossa vida são os detalhes, e Deus é um Deus de detalhes. Então leia com calma e leia olhando todos os detalhes que o Senhor ele pode estar falando contigo. O Senhor ele pode estar se dirigindo a você. E se você não se atentar aos detalhes, você pode perder o melhor do milagre. Amém? Então fica com essa palavra da parte do nosso Deus. Eu desejo que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre. Fica aqui o convite para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Cristo. E até o próximo, no nome de Jesus.